Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos iniciar o estudo de funções. Bom, então temos aqui a definição. Uma função f é uma regra que associa a cada elemento x de um conjunto A um único elemento y, que é igual a f de x, do conjunto B. Então em símbolos a gente tem uma função escrita dessa forma. F, que é a nossa regra de associação entre o conjunto A e o conjunto B, o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A ele é chamado de domínio da função, o conjunto B é chamado de contradomínio, certo? Então, essa é a definição de função. Vamos ver agora alguns outros elementos que pertencem a uma função. Bom, então, de acordo com a nossa definição de função, temos o seguinte. Vamos considerar o conjunto A, composto dos elementos 1, 2, 3, 4, e o conjunto B, composto dos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, agora vamos estabelecer uma regra de associação entre os elementos desse conjunto. A regra de associação vai ser f de x igual a 2x. Então, o nosso y, nossa regra de associação aqui neste caso, vai ser y igual a f de x, que é igual a 2x. Então, nossa função vai associar a cada elemento do conjunto A o dobro do seu elemento lá no conjunto B, certo? Então, o elemento 1 vai ser associado ao elemento 2 do conjunto B, o elemento 2 do conjunto A vai associar ao elemento 4 do conjunto B, através da nossa função f. O elemento 3 do conjunto A vai ser associado ao elemento 6 do conjunto B, e o elemento 4 do conjunto A ao elemento 8 do conjunto B, certo? Então, a nossa regra de associação é dessa forma. Bom, observem vocês que no nosso conjunto B existem alguns elementos que permaneceram sozinhos. Isso não tem problema. No conjunto A, nenhum elemento ficou sozinho. Isso de acordo com a nossa definição. Porque quando a gente diz que cada elemento do conjunto A associa a um único elemento do conjunto B, significa que todos os elementos do conjunto A vão estar relacionados a algum elemento do conjunto B, através da nossa função f. Certo? Bom, os elementos que estão relacionados com algum elemento do conjunto A, lá do conjunto B, esses elementos aqui, o 2, o 4, o 6 e o 8, eles são elementos da imagem da nossa função, certo? Então, todo o conjunto B é o contradomínio e a reunião dos elementos do conjunto B que estão relacionados com o elemento do conjunto A, através da regra F, são chamados de elementos da imagem. Então, a nossa imagem ela vai ser composta dos elementos 2, 4, 6 e 8. Então, estes elementos, 2, 4, 6 e 8, eles fazem parte da nossa imagem da função, certo? Os demais elementos 0, 1, 3, 5 e 7, eles apenas fazem parte do contradomínio, certo? Bom, agora uma outra observação a respeito da nossa definição de função, que dizia que a cada elemento do conjunto A estava relacionado a um único elemento do conjunto B. Bom, isso significa o quê? Que eu não posso ter um elemento do conjunto A se relacionando com dois elementos do conjunto B. Neste caso, a gente não vai ter uma função, certo? Então, neste caso aqui, eu tenho o elemento 1 relacionado com 2 e com o 1 lá no conjunto B ao mesmo tempo. Então, neste caso, não caracteriza uma função, certo? Então, eu não posso ter um elemento de A relacionado com dois elementos de B. Mas eu posso ter o contrário, posso ter um elemento de B relacionado com dois elementos do conjunto A. Isso não tem problema nenhum. Certo? Então, cada elemento do conjunto A tem que estar relacionado com o único elemento do conjunto B. Bom, pessoal, uma outra característica das funções é que a gente pode representar elas através de um gráfico. Então, o gráfico vai ser contido no plano cartesiano, certo? Bom, antes de mais nada, antes de a gente entrar no estudo de gráficos, só fazer uma observação. Que o estudo de funções, todo estudo de funções que a gente vai fazer é funções de valores com valores reais, né? De valores reais a valores reais.
Ou seja, o domínio das nossas funções, que a gente vai abordar daqui para frente, vão ser todos subconjuntos de números reais, certo? Pode ser todo o conjunto dos números reais ou apenas um subconjunto dos números reais. Mas o contradomínio, o conjunto onde essa função vai tomar valores, certo? Esse conjunto, o contradomínio vai ser sempre o conjunto dos números reais, certo? Lá é o conjunto onde a função vai tomar os seus valores. Para cada valor de x, ela vai relacionar a um elemento do conjunto B. No caso, o conjunto B é o conjunto dos números reais. Então, beleza, certo? Então, o A é um subconjunto dos números reais e o B, vou colocar aqui, o A ele é um subconjunto dos reais também, certo? E o contradomínio é sempre todos os reais. E aí, o que a gente vai considerar muitas vezes é a imagem da função, que a imagem vai ser um subconjunto dos reais. E aí a gente vai ter que selecionar um conjunto ali dos números reais. Bom, então o gráfico de uma função f no plano cartesiano é o conjunto de pontos x, f de x, certo? Então x é a coordenada lá do eixo x e o f de x é a coordenada lá no eixo y. Com x pertencendo ao domínio da função, certo? Então x tem que pertencer ao domínio. Bom, então vai ficar claro aqui que o domínio da função vai ser um subconjunto, um subintervalo. Na verdade vai ser um intervalo aqui do eixo x, certo? Por exemplo, aqui eu desenhei o plano cartesiano, x, y, e uma curva, certo? Essa curva vai representar o gráfico da nossa função. É uma função qualquer. Bom, os elementos do domínio dessa função, eles estarão todos sobre o eixo x. Então, os elementos do domínio dessa função são pontos lá do eixo x. Então, vou colocar aqui x0, x1 e assim por diante, certo? Então, o nosso domínio vai ser um intervalo do eixo x. Eu posso restringir essa função, por exemplo, até aqui. E aí ela vai daqui até ali, certo? Então o nosso domínio vai ser exatamente esse intervalo. Se essa função continuasse infinitamente lá para a direita ou infinitamente aqui para a esquerda, aí o domínio seria o conjunto de todos os reais. O conjunto A seria todos os reais, certo? Existem várias funções cujo domínio é o conjunto dos números reais, todos os números reais. Mas existem algumas restrições que a gente tem que atribuir à função e é dado ali através do domínio, certo? Bom, o eixo y, ele vai ser o nosso eixo real, que vai ser representado pelo contradomínio, certo? Que é lá onde a função vai tomar os seus valores. Né? A gente atribui os valores x e a função toma os valores f de x, certo? Então aqui, o eixo y vai ser o nosso contradomínio. E o eixo x, ele vai ser a reta que vai conter o nosso domínio, certo? Não necessariamente todo o eixo x, toda a reta x vai ser o nosso domínio. Muitas vezes pode ser apenas um intervalo, ou algum ponto, ou alguns pontos do eixo x, certo? Mas o eixo y vai ser o nosso contradomínio. E aí os elementos que estão ali sendo relacionados do eixo y com o eixo x vão ser a nossa imagem, certo? Bom, uma outra característica interessante a respeito de funções é a seguinte, é que toda função, quando é representada através de gráfico, ela tem uma característica de que toda reta vertical vai cortar essa função em exatamente um ponto. Então vamos passar uma reta vertical aqui. Passei uma reta vertical. Essa reta vertical vai cortar o gráfico da função em somente um ponto. Se a reta vertical cortar o gráfico da função em 2 ou mais pontos, então aquele gráfico que está sendo representado não é o gráfico de uma função. Pode ser o gráfico de uma equação ou alguma outra coisa, menos função. Certo? Deixa eu mostrar um exemplo aqui rapidinho para vocês. Então, um exemplo de um gráfico que não é gráfico de função.
Deixa eu pegar aqui uma caneta vermelha. Bom, eu vou representar aqui como se fosse uma circunferência. Imagine que seja uma circunferência ou alguma coisa parecida. Bom, isso daqui não representa uma função, porque se a gente passa uma reta vertical, essa reta vertical vai cortar esse gráfico em 2 pontos. Então, pela reta vertical, cortou em 2 pontos, não é uma função. Na verdade, uma circunferência ela tem uma equação, que é diferente de função. A gente passa uma outra reta vertical aqui e corta em 2 pontos. Então, não é o gráfico de uma função, certo? Então, a característica de uma função, graficamente, é essa. De que toda reta vertical, quando corta o gráfico de uma função, intercepta esse gráfico em apenas um ponto. Se interceptar em 2 pontos ou mais, não é uma função. Bom, pessoal, vamos pegar esse outro exemplo aqui. Esse outro exemplo não, na verdade esse é o primeiro exemplo. Né? Primeiro exemplo. Seja f... Opa, aqui eu não defini o meu conjunto contra domínio, né? Então, seja f uma função que vai desse intervalo 0 a 4 e toma valores reais, definida por f de x igual a 2x. Agora sim. Então, seja f uma função que vai desse intervalo, 0 a 4, lá da reta. Então, esse aqui é o nosso domínio, certo? Esse aqui é o intervalo da reta, que é um conjunto. E esse conjunto é o nosso domínio da função. Que toma valores reais, definida por f de x igual a 2x. Bom, vamos ver alguns elementos aí dessa função. Então, o domínio dessa função, vamos chamar de df, certo? D e depois entre parênteses um f, vai ser o conjunto de 0 a 4. O intervalo de 0 a 4 lá da reta. Certo? O contradomínio vamos chamar de CD de f, é o próprio conjunto dos números reais. Bom, e aí a gente precisa estabelecer a imagem, certo? Bom, vamos fazer aqui no cantinho aqui um desenho para a gente tentar representar graficamente. Meio apertado aqui, mas dá para enxergar. Então, beleza. Então, esta é uma função cujo domínio, que é aqui no eixo x, vai de 0 até 4. Então, vamos supor que o 4 é até aqui. Então, aqui está o nosso domínio, esse pequeno intervalo da reta, de 0 a 4. Bom, e é definido por f de x igual a 2x. Então, vamos supor que aqui esteja o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estou meio fora de escala aqui, mas só para a gente representar. Aqui, 3, 2, 8, 4. Meio fora de escala. Não tem problema. 2. Certo? Então eu numerei aí com uma escala meio arbitrária. Bom, então vamos. A gente não tem um método que fala assim, ó, para você, um método prático e eficiente para desenhar gráficos de qualquer função. O que a gente tem é alguma representação de algumas funções, umas funções especiais, certo? Umas funções mais conhecidas aí. Como função identidade, função afim, função quadrática, funções trigonométricas, funções logarítmicas, etc. A gente tem uma característica para os desenhos desse tipo de funções. Mas para uma função mais arbitrária, o único método que a gente tem é de colocar ponto por ponto no plano cartesiano e depois fazer o traçado do gráfico. Mas, para a gente fazer um traçado do gráfico beirando a perfeição, a gente precisaria de infinitos pontos, colocar infinitos pontos no plano cartesiano, mas sabemos que não temos tempo para isso. Bom, então o que a gente faz é tentar representar alguns pontos, né, uma quantidade suficiente de pontos ali no plano cartesiano, para a gente poder traçar o gráfico, ou pelo menos ter uma noção de como o gráfico da função se comporta ali no plano cartesiano.
Então vamos lá. Se a gente atribuir alguns valores, vou atribuir alguns valores do domínio dessa função lá na nossa regra de associação. Então, por exemplo, eu vou atribuir aqui, eu vou escrever aqui embaixo aqui alguns valores. Vamos supor que o x seja igual a zero. Se eu substituir aqui na função x por zero, isso aqui vai ficar 2 vezes zero, que é igual a zero. Então eu já tenho um ponto aqui, ó. É a própria origem do plano cartesiano. Eu vou colocar f de 1, ou seja, eu vou atribuir a x o valor igual a 1. Bom, e aí neste caso, vamos ter 2 vezes 1, que é igual a 2. E aí a gente pode traçar lá marcar lá no plano cartesiano, quando o x é 1, o y é 2. E aí a gente tem esse ponto aqui. Quando o x é 1, o y é 2. Eu vou atribuir um outro valor aqui. Eu poderia atribuir f de meio, f de 3, porque a gente está tomando pontos de um intervalo. Dentro desse intervalo aqui existem infinitos pontos que correspondem a números reais. Certo? Tem raiz de 2 sobre 2, 1 dividido por raiz de 3, etc. Tem uns infinitos pontos. O π dividido por 3, etc. Vou substituir o x por 2. Então, f de 2 é 2 vezes 2, que é igual a 4. Certo? E aí a gente vai lá no plano. Quando o x é igual a 2, corresponde ao y igual a 4. Certo? E aí a gente vai traçando alguns pontos. Se a gente for ver aqui, para x igual a 3, corresponde ao y 6. E a gente tem um outro ponto aqui. Para x4 vai corresponder com y 8. E aí parou. Bom, quando a gente une esses pontos através de uma linha, neste caso é uma linha reta, vai gerar este segmento de reta. Observem que o gráfico desta função é apenas este segmento de reta. Por quê? Porque o domínio dele é limitado. É um conjunto que vai de 0 a 4. Se por acaso esse domínio fosse o conjunto de todos os reais, aí esse segmento de reta ele viraria uma reta, que segue infinitamente lá para cima e infinitamente para baixo. Certo? Então, vamos dizer assim, o tamanho do gráfico vai depender muito do domínio. Certo? Bom, e observando esse gráfico, a gente consegue observar que a imagem dessa função vai consistir em todos os pontos que estão no intervalo aqui de 0 a 8 do eixo y. Então aqui a gente tem a imagem da função, certo? E aqui a gente tem o domínio da função. Bom, então deixa eu escrever aqui essa imagem. Observem vocês que a imagem é apenas um intervalo do eixo y, assim como o domínio é apenas um intervalo do eixo x. Bom, então contra o domínio e agora a imagem de f, a gente vai chamar de IN, e f entre parênteses aqui, vai ser um intervalo de 0 a 8, certo? Estou meio tumultuado aqui. Bom, então o domínio com intervalo 0 a 4, contra o domínio já está aqui, certo? Domínio contra o domínio. E a imagem a gente estabelece não somente pelo gráfico, no gráfico fica mais fácil de observar. Mas a gente estabelece atribuindo todos os valores do domínio lá na função. E aí a gente obtém a nossa imagem. Bom, pessoal, vamos ver aqui algumas propriedades das funções, certo? Bom, dentre todas as funções, existem algumas funções que têm algumas características peculiares, né? Como são o caso das funções pares e funções ímpares. Bom, existem algumas funções que são algumas funções que são par e existem algumas funções que são ímpares. Existem funções que não são nenhuma das duas, certo? E a gente vai ver aqui alguns exemplos. Bom, então a definição de função par. A função par acontece quando f de menos x é igual a f de x. A gente vai ver alguns exemplos. E a função ímpar é quando f de menos x é igual a menos f de x. Bom, vamos ver um exemplo de função par.
eu posso pegar aqui f de x igual a x ao quadrado. Bom, neste caso, se eu substituir, a gente tem que fazer essa verificação. Se eu substituir o x por menos x, isso daqui vai ficar menos x, tudo ao quadrado, que fica igual a x ao quadrado. Então, ó, f de menos x é igual a x ao quadrado. F de x é igual a x ao quadrado. Ou seja, f de menos x é igual a f de x. Então, neste caso, f de menos x é igual a f de x. E a função x ao quadrado é uma função par. Certo? Bom, não é só porque ela tem o quadrado aqui que ela é uma função par. Certo? Isso daí é mais uma coincidência. Porque se eu colocar x ao quadrado mais 1, aí já não vira uma função par mais, e nem uma função ímpar. Bom, vamos ver aqui agora um exemplo de função ímpar. Certo? Então vamos lá. Então, função ímpar, eu vou pegar aqui uma função x ao cubo menos x. Bom, o objetivo é a gente comparar o f de menos x com o menos f de x, certo? Então vamos ver o que fica com f de menos x. Então no lugar do x a gente vai substituir o menos x. Então vai ficar menos x ao cubo menos x. Bom, isso daqui vai ficar menos x ao cubo, é menos vezes menos vezes menos. Vai ficar menos x ao cubo. Menos com menos, mais x. Bom, se eu colocar um sinal de menos em evidência, isso daqui fica menos x ao cubo menos x. Ou seja, isso daqui é o menos f de x. Se eu substituir, pegar o f de x e trocar o sinal de todo mundo aqui, multiplicar por menos 1, vai ficar o f de menos x. Portanto, a função f de x igual a x ao cubo menos x é uma função ímpar. Então essa é uma característica das funções ímpares. Certo? E aí, novamente, não é somente porque aqui está x ao cubo e aqui não tem nada, é 1, né? Tudo não tem nada. Só porque aqui tem números ímpares que é uma função ímpar. É um pouco por isso, mas tem outros fatores. Se, por exemplo, eu colocasse aqui mais 1, já não ia ser uma função ímpar e nem uma função par. Certo? Bom, e agora, para concluir, vamos pegar aqui esse exemplo dessa função e mostrar que ela não é par nem ímpar. Então, o objetivo é a gente calcular o f de menos x. E aí, se o f de menos x for igual ao f de x, é par. Se for menos f de x, é ímpar. Então, beleza. Então, o primeiro passo é a gente calcular o f de menos x. E o que acontece quando a gente substitui o x por menos x? Bom, então no lugar do x eu vou colocar o menos x. Isso daqui vai ficar menos x ao quadrado menos com menos é mais. X ao quadrado mais 1. Bom, eu vou colocar aqui um x. Que aqui no caso deu função par. Certo? Depois vamos ver aqui como que fica isso aqui no gráfico. Só desculpem meu fator de atenção aqui. Bom, então, x ao quadrado mais x. Eu vou substituir o x por menos x, e aí a gente vai ter essa expressão. f de x ao quadrado menos x. Só lembrando que eu poderia ter cortado, editado o vídeo, mas deixa assim mesmo. O professor também erra. Então, beleza, ó. O que aconteceu aqui? Ó? A função f de x ao quadrado mais x. Substituiu o x por menos x, ficou x ao quadrado menos x. Isso daqui não é igual ao nosso f de menos x, ou perdão, ao nosso f de x, porque o f de x é x ao quadrado mais x, certo? Não é igual. E também não é igual ao menos f de x, que é menos x ao quadrado menos x. Então esta aqui é uma função que não é par e nem ímpar, certo? Bom, pessoal, uma outra característica das funções são as funções periódicas. Então, as funções periódicas elas são caracterizadas por serem dadas dessa forma. F de x mais p igual a f de x. Ou seja, isso significa que após um certo intervalo aqui em x, a função começa a repetir os valores. Essas funções periódicas elas são facilmente caracterizadas pelo seu gráfico.
certo? Elas são funções que se repetem. Certo? Aqui no caso, a gente tem o gráfico de uma função trigonométrica. Na verdade, uma das características das funções trigonométricas é que algumas delas são periódicas. Bom, e aqui a gente começa a ver aqui, ó. Vamos pegar aqui o ponto da origem. Então essa função ela vai crescendo, chega aqui em um certo ponto aqui do eixo x, ela começa a decrescer, atinge o eixo x, vem aqui para baixo, atinge um certo ponto mínimo aqui e depois ela começa a subir. Quando chega neste ponto aqui, a função começa a repetir o desenho dela. Ela começa a repetir, certo? Para trás é a mesma coisa. Bom, então é uma característica das funções periódicas. E o menor valor p que satisfaz essa condição na função periódica é chamada de período. Então p é esse menor valor que a partir dele a função começa a se repetir. É chamado de período da função. Período de f. Certo? Então a característica de uma função periódica é essa. A gente vai ver alguns exemplos de funções periódicas aí, quando a gente for ver algumas funções elementares importantes, como o caso das funções trigonométricas, função seno, cosseno e tangente. Bom, pessoal, uma outra característica, outra propriedade das funções aí, são as funções limitadas. Bom, as funções limitadas, elas são definidas da seguinte forma. Para que uma função seja limitada, tem que existir dois números reais, L1 e L2, de tal forma que todos os valores que a função assume, todos os valores que ela vai assumir, para todos os valores x do seu domínio, todos os valores f de x da função, tem que estar limitados entre L1 e L2. Graficamente, isso significa o seguinte. Vamos supor que a gente tem uma função aqui infinitamente, em parte negativa, ela vem, sobe até um ponto aqui, depois ela começa a decrescer e vai. Mas ela nunca encosta o eixo x. Ela sempre se aproxima ali. Então a gente pode considerar L1 e L2, L1 como sendo igual a 0 e L2 sendo esse valor aqui. Eu vou colocar 1. Então, 1 igual a L2. Então isso significa que todos os valores que a função vai tomar estão limitados entre L1 e L2. E aqui no gráfico desse exemplo, a nossa função vai ser limitada por L1 igual a 0 e L2 igual a 1. Então todo o gráfico da nossa função pode ser desenhado dentro desse intervalo aqui, ó, de L1 e L2. Todo o gráfico vai estar contido dentro dessa faixa horizontal. Certo? Então essas são algumas características das funções. Bom, como ainda falta algumas coisas para a gente ver, como as principais funções elementares e outras características das funções, como função ser injetora, bijetora e sobrejetora, isso a gente vê na próxima aula, certo? E aí a gente já conclui o nosso estudo sobre funções. Bom, então, basicamente isso, a nossa introdução ao estudo de funções. E aí, a próxima aula, a gente vai ver as principais funções elementares e funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. E função inversa, certo? Que está intimamente relacionado com função bijetora. E aí a gente encerra a nossa primeira parte da nossa disciplina de pré-cal e aí já podemos marcar a nossa avaliação. Certo? Então, qualquer dúvida, me procurem. Procurem tirar as dúvidas nas nossas aulas síncronas, certo? E não deixem essas dúvidas para trás. Então, eu agradeço a todos pela atenção e até a próxima.